Muito bem, então vamos continuar nossa atividade, né? Nossa explicação sobre este capítulo. Dessa vez nós estamos trabalhando, nós vimos no vídeo passado, que este ponto aqui era o ponto de interseção das duas retas e que resolviam o sistema de equações, tá certo? Simultaneamente. Tá? Então, mas nós não sabemos exatamente quais são as coordenadas desse ponto. Eu sei que o x fica um pouquinho antes do 2, né? Se tivesse desenhado aqui em escala, ficaria um pouquinho antes do 2. E o y dele, ó, se eu olhar aqui para o y, parece que é 2, né? Próximo a 2. Tá? Então o que nós vamos ver é determinar esta solução algébrica. É isso que vai nos interessar no momento. Tranquilo? Então vamos fazer isso. Olha só o que foi que o autor sugere. Veja lá. Olha, a solução gráfica nem sempre é eficiente. Começa dizendo isso. Por quê? Porque ele não nos dá as coordenadas. Aí eu não sei a determinação, o valor exato dessas coordenadas. Aí eu tenho apenas valores aproximados, mas isso nem sempre é satisfatório. A maneira mais eficiente para resolver um sistema de equações é o método algébrico. Com esse método a gente determina as coordenadas. E a gente vai fazer isso usando o método da substituição. Existem vários processos, tá certo? Substituição, adição, comparação, método gráfico. Mas o autor trabalha sempre com o método da substituição. E é isso que a gente vai fazer exatamente agora. Lembrando que as duas equações são essas, né? Aqui a gente sugere, né, que o autor não faz isso, mas eu gosto de fazer. Sempre coloca isso aqui entre chaves, né? Primeira equação. Segunda equação. As equações já são conhecidas nossas, né? 3 coxinhas mais 2 pastéis paga R$ 8,50. 4 coxinhas e 1 pastel pagou R$ 8,00. Como é que eu descubro os valores de C e P sem desenhar? Olha só qual é o método da substituição. O nome já diz, substituição. Gente, se é substituição, eu tenho que achar alguma coisa para substituir. E substituir quer dizer tirar um e colocar o outro. Não é isso que significa substituir? Pois vamos fazer isso. O processo é sempre esse. Você olha para as duas equações e escolhe uma delas para trabalhar. Primeiramente, você vai trabalhar com uma delas somente. Escolha a mais simples. O que é que eu estou chamando de equação mais simples? Aquela cujos coeficientes numéricos são menores. Tá? Então, olha aqui, o coeficiente 3, coeficiente 2 e o termo independente 8,50. Coeficiente 4, coeficiente 1, termo independente 8. Coeficiente numérico menor que aparece aqui é 1. Então, eu vou escolher essa equação. Por quê? Porque tem o menor coeficiente. Sou obrigado a fazer isso? Não, de forma alguma. É porque, via de regra, é mais fácil de resolver assim. Tá? Então, ele pegou esta equação. Está aqui. Pronto. Uma vez escolhida a equação, você vai escolher a incógnita que você quer isolar. De novo, você escolhe aquela que tem menor coeficiente. Isso não é uma regra. Eu, particularmente, eu prefiro assim. Mas não é uma regra, tá? Então, olha, que tem menor coeficiente é a P. Então, ele vai escrever P em função de C. Ou seja, vai isolar a incógnita P. P isolou. Para isolar esse 4C tem que sair daqui, né? Então, é como se ele saísse daqui e fosse para o outro lado da igualdade negativamente. Não é assim que vocês falam? É como se eu somasse menos 4C, mas vocês dizem assim. Passa para o outro lado com a operação inversa. É mais 4C, passou para o outro lado, menos 4C. Então, o que é que eu obtive? A incógnita P é igual a 8 menos 4C. Pronto. Foi isso que eu obtive aí. Agora, o que é que eu vou fazer?
Eu vou pegar, agora que vai entrar o método da substituição. Se eu peguei a segunda equação, essa aqui é a segunda equação, eu vou pegar este valor de P, que é 8 menos 4C, e vou substituir. Substituir aonde? Na outra equação. Então, esse P da outra equação, que eu não tinha pego, ó, esse bem aqui, eu vou colocar esse P bem aqui, ó. Tá? No lugar do P, eu vou escrever quem? 8 menos 4C. É isso que eu vou fazer. Tá certo? No lugar do P, eu vou escrever 8 menos 4C. Foi o que o autor fez, olha lá. Então, ele pegou a equação que não utilizou, tá? E no lugar do P, escreveu 8 menos 4C. Veja se não foi exatamente isso que ele fez. O restante da equação ficou todo igual, só repetiu, tá vendo? 3C mais 2 igual a 8,5. No lugar do P, substituiu por 8 menos 4C. Com isso, o que é que ele obteve? Toda a equação aparece agora na incógnita C. Era esse o nosso objetivo. Resolver uma equação onde apareça apenas um valor desconhecido, no caso o C. Veja que aqui apareciam dois, né? O P e o C. Aqui apareciam dois, o C e o P, tá? Agora aparece somente uma incógnita, o valor de C. E aí a gente resolve, como a gente já aprendeu a resolver a equação do primeiro grau. Olha lá, aqui ele aplicou a distributiva, né? 2 vezes 8, 16. E 2 vezes menos 4 dá menos 8C. O restante ele repetiu. Vamos isolar as letras, né? 3C menos 8C ficou no primeiro membro. 8,5 já estava no segundo, que é independente, não tem letra. E o outro número é o 16, né? Para ir para o segundo membro ele vai negativo, tá certo? É como se fosse negativo. Então ficou 8,5 menos 16. Fazendo a redução, reduzindo os termos semelhantes. 3C menos 8C é menos 5C. Subtrai e dá o sinal do maior. Foi essa a regrinha, né? 8 menos 3, 5. Como 8 é maior que 3, é negativo, vem o negativo para cá. Mesmo raciocínio para cá. 8,5 menos 16, subtrai e dá o sinal do maior. 16 menos 8,5 dá 7,5. Como 16 é maior que 8,5, o sinal de 16 é negativo, vem negativo para cá. Aqui ele fez um... Não disse, não fez, mas não disse. Bem aqui, ó, é como se ele tivesse multiplicado por menos 1, tá certo? Só para tudo ficar positivo. Só por isso. Não era obrigatório fazer isso, tá certo? Mas facilita a nossa vida. Então, se ele multiplicasse por menos 1, isso aqui ficava positivo, isso aqui ficava positivo. E foi exatamente isso, ó. Aí ele dividiu todo mundo por 5, né? Depois de ter multiplicado por menos 1, é como se ele tivesse dividido por 5 aqui, ó. Aqui dividiu por 5. E aqui dividiu por 5. Quando ele divide por 5 aqui no primeiro membro, ele cancela, né? Esse 5 com esse 5. Aí fica somente o C. Pronto. E 7,5 dividido por 5 fica essa fração, 7,5 sobre 5. Fazendo a conta, 7,5 dividido por 5 dá 1,5. Então o valor de C, o valor de uma coxinha é 1,5. Pronto, já está resolvido o valor de C. C já está pronto, ok? Este é o valor de C. Muito bem, vamos achar P. Gente, o nome não é substituição, e aí eu faço de novo outra substituição. Qual? Para encontrar o P, agora eu estou atrás de P. Olha aqui a expressão do P, ó, não esquece, foi a primeira que você achou, tá? A expressão do P é essa aqui. Mas você não já tem o valor do C? O que é que você vai fazer? Você vem com esse C, ó, e substitui pelo valor dele bem aqui. Pronto. Então, no lugar do C, você vai escrever quem? 1,5. Foi exatamente isso que ele fez. P igual a 8 menos 4C, tá aqui ele repetiu a expressão. E no lugar do C, ele vai escrever 1,5. Prontinho. O resto ele repetiu. Tá vendo aí?
E aí efetuou 8 menos 4 vezes 1,5. Não esquece que primeiro você multiplica, né? Para depois subtrair. Então 4 vezes 1,5 dá 6. E 8 menos 6, 2. Prontinho. Acabou a questão, tá? Simplesmente isso. Ele não quer saber o valor de C e o valor de P? Então olha lá. P deu 2, né? P foi 2. Pronto, P é 2. Então qual é a resposta? Coxinha foi vendida a 1,5 cada e o pastel foi vendido a R$2 cada. Matematicamente, olha como é que a gente dá essa resposta. Como um par ordenado. Primeiro o que está no eixo horizontal. Então isso aqui é como se eu tivesse... Como se eu tivesse não, né? Esse aqui é o valor da coxinha. 1,5 é o valor da coxinha. E 2 é o valor do pastel. E por que eu não botei primeiro o pastel e depois a coxinha? Se você lembrar, a coxinha está no eixo horizontal. E eu já disse que primeiro coloco o que está no eixo horizontal. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Coxinha no eixo horizontal. Pastel no eixo vertical. Então, primeiro tem que vir a coxinha. Então, essa aqui é a resposta matemática da resolução desse sistema, tá bom? É o par ordenado 1,52. É a resposta. Ok? Pronto, gente. Isso aí é a solução, é a forma de resolver um sistema por substituição. Então, sempre que eu quiser resolver um sistema por substituição, eu sempre vou usar esse processo. Escolhe uma equação, e depois escolhe, dentro dessa equação, escolhe uma incógnita. Acha o valor dessa incógnita em função da outra e faz a substituição. Tranquilo? Pronto, no próximo vídeo a gente já vai entrar com os exercícios. Até lá então.